isso que eu tenho pedido ao Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo que nós vamos refletir nessa noite. Apenas 2 versos. Nós vamos ler do 13, a gente vai trabalhar do 13, querido, até o verso 18. Vamos ler só o 13 e 14. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o quê? Seu vitupério, porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos o quê? A futura. Olhe para mim, queridos. O simpósio de pastores e obreiros, geralmente quando o obreiro vem naquela perspectiva que vai ser ali uma exposição de conteúdos teológicos profundos, mas não é essa a nossa finalidade. Também não é essa a finalidade desse simpósio. Mas a nossa finalidade de estarmos aqui nessa noite é só para relembrarmos aquilo que com o passar do tempo nós deixamos de lado. Nós colocamos como periférico e trazemos outras coisas que não são tão importantes, que não fazem parte do conteúdo do Evangelho. E esse simpósio tem essa finalidade, porque eu acredito, meus amados, que se nós não atentarmos para o que está sendo feito nesses 3 dias aqui, que é nos alertar que a nossa finalidade aqui nessa terra é para que nós venhamos caminhar com as marcas de Cristo na nossa vida, e de que a nossa estadia, de que a nossa finalidade, de que a razão maior, que a finalidade é aqui, mas nós somos peregrino, passageiro aqui sobre essa terra, e que nada, querido, é permanente aqui. E nós relembrarmos isso nos faz voltarmos a nós nos aprumarmos para o nosso ofício de obreiros, de pastores, de pessoas chamadas para serem sal, ser luz aqui nessa terra. E eu quero, antes de começar ainda no êxodo dessa mensagem, aliás, é dizer o seguinte, fazer algumas perguntas. O que tem motivado você, meu querido? O que tem motivado você a buscar o Evangelho de Jesus Cristo? Qual tem sido o teu estímulo? Segunda pergunta: será que você está, obreiro, envolvido na obra de Deus por causa da prosperidade? Porque o que lhe leva, que lhe motiva, que lhe impulsiona a fazer a obra de Deus são as coisas passageiras, as coisas terrenas? Ou você está aqui nessa noite também buscando aprimorar o teu ser verdadeiramente conhecido de Deus, ser melhor para Deus, ser melhor para a sociedade, ser um instrumento da glória de Deus? Outra pergunta: o que é que o Evangelho está fazendo contigo? Você melhorou? Como pastor, como homem de Deus, como obreiro, como mulher, como servo de Deus, você melhorou? Se é melhor como pai, melhor como marido, melhor como pastor, melhor como obreiro, o que é que o Evangelho está fazendo na tua vida? Que Ele está fazendo com você? Você é uma pessoa que você olha, porque o melhor prumo não é o que os outros dizem, mas é o que o espelho diz para nós. O que o Evangelho está fazendo conosco? Outra pergunta que eu quero deixar aqui ainda: o que é que você está fazendo pelo Evangelho? Você está engrandecendo o reino de Deus? A tua vida tem sido um instrumento que glorifica e exalta a Deus? Você está promovendo o reino de Deus? Ainda à guisa de introdução, eu quero fazer essas perguntas, porque, querido, que nós precisamos, às vezes nós estamos tão envolvidos com a obra, tão
envolvidos com tantas coisas, que nós esquecemos da maior finalidade que o Senhor vem fazer na nossa vida. E precisamos rever, querido, quais são os nossos objetivos como homem de Deus. Quais são os nossos valores como homem de Deus? Será que o valor nosso ficou material? Será que o nosso objetivo é crescer diante dos olhos dos outros e diante de Deus não ser mais nada? Eu quero que você pense nisso. É o mesmo de Deus? Teu objetivo é o mesmo objetivo de Deus? Teus projetos são os mesmos projetos de Deus? Vamos à apostila. Abra a sua apostila aí. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, querido, hoje não. O ser humano, ele tem perdido, querido, com o passar do tempo, devido a diversas filosofias, teologias que tem cada vez mais se envolvido, se colocado no meio do povo de Deus. Isso tem trazido, querido, certos problemas para muita gente. A gente vê aí fora também. O ser humano, ele perdeu, querido, o significado da vida. A gente vê pessoas assim, porque os valores estão cada vez mais se relativizando. Quer dizer, tudo é relativo. Aquilo que é errado dentro da igreja a gente vê isso. Para a igreja é errado isso, para aquela outra não é. E aí essa relatividade vai deixando as pessoas desnorteadas. Nós vemos isso aí, querido. O ser humano perdeu o significado da vida. E aí a gente olha que por causa dessa relatividade, que tudo se torna relativo, a gente fica, meu amado, como se achando impossível tomar um rumo de um valor que seja verdadeiro, absoluto. Nós estamos vivenciando como se fosse uma metamorfose. Cada vez mais o homem vai fazendo coisas e vai sendo transformado, como dizia o cantor. Essa metamorfose ambulante. Ele diz uma coisa, depois já diz o que disse, e vai cada vez mais dessa forma. E aí, as consequências? Pessoas, sociedade, perdidas, buscando se encontrar. E nessa busca de querer se encontrar cada vez mais, ele vai ficando preso, ele vai conquistando o espaço, vai conquistando o fundo do mar, vai conquistando a ciência, vai conquistando tanta coisa, vai dando voo mais alto do que as aves, vai entrando, vencendo obstáculos maiores que os animais podem transpor, e aos poucos o homem vai dominando tudo, mas não consegue dominar a sua própria natureza. E como consequência disso, a crise se instala e parece que dá a impressão que tudo é certo e tudo é errado. Tudo está certo e tudo está errado. E a gente fica meio que louco. A gente vê teólogos, homens de Deus. Se a gente for olhar os panoramas aí que está acontecendo, homens que eram ícones aqui dentro do Evangelho, se perdendo teologicamente, misturando teologia com filosofia, de repente não sabe mais quem é ele, nem quem é Deus, nem sabe a razão da sua existência. E o que é pior, querido, isso está acontecendo dentro da igreja, está acontecendo dentro do Evangelho. Pessoas que não se resolveram na vida, que ainda não se converteram, que ainda não tiveram encontro com Cristo, estão ascendendo ao ministério, estão se tornando pastores, estão se tornando guias, mas infelizmente estão guiando, mas são cegos, estão perdendo referenciais. E cabe o alerta de Paulo lá aos Atos capítulo 20, quando ele chama os pastores, bispos, os obreiros e diz algo: olha, eu quero dizer para vocês que eu vou embora, vocês não vão ver mais meu rosto, mas eu tenho algumas notícias para dar para vocês. Primeiro, que no meio de vós vai acontecer um grande erro, que vai introduzir-se pessoas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, compromisso com Deus, com o Evangelho de Deus, mas essas pessoas vão se introduzirem no meio do povo de Deus, não vão perdoar o rebanho, vão
tirar toda a lã, e eles vão estar corrompendo o caminho. Mas Paulo fica mais triste, porque ele olha para os bispos, olha para os pastores e diz o que é pior ainda. É porque eles não vão vir só de fora, eles vão vir de dentro, vão vir de pessoas que nem nós, que estão envolvidos. Mas eu quero dar um alerta, diga para teu irmão aí: cuidado, querido, com a tua vida. Cuidado para você não se tornar um lobo. Cuidado para você não se tornar alguém, querido, fora do propósito de Deus. Cuidado. E eu penso que o simpósio é importante para nós, porque eu vejo tanta gente na igreja, tanta gente que está perdendo o rumo, perdendo o foco, porque nunca tiveram. E nós devemos nos conscientizar disso, querido, que se você quer mostrar o caminho, se resolva. Se resolva, saia daqui dizendo, durante esses 3 dias, você vai olhar para cá e vai dizer: eu sou um cidadão do céu, eu não vou me corromper. Pode aí, ao maior ícone do mundo, dos evangélicos, disse isso, pode ele dizer, mas nós vamos ficar com a palavra de Deus, que é um alicerce inabalável, que é aquilo, querido, que vai reger todos os seus filhos para a glória de Deus. É o que acontece, meu amado. Nessa visão laodiceana, em que nós vamos mudando tudo, e aí nós esquecemos, obreiros, pastores, esquecemos de algo, e nós estamos dizendo: não, eu estou fazendo a obra de Deus, está andando totalmente errado. Nós, infelizmente, eu vou falar isso aqui para vocês entenderem, tínhamos gente nesta convenção que chegou um dia no culto embriagado. Meu Deus! E eu fui perguntar ao pastor se ele tinha sentido algum cheiro de cachaça. Ele disse: aquele cabra está cheio do goró. Outro pastor que deixou a mulher para ficar com outra. E aí as coisas vão esquecendo. Não, mas eu estou fazendo a obra de Deus. Ei, escute bem isso. Nós não podemos esquecer que a maior obra para ser realizada não é pelas nossas mãos, mas é pela mão do Criador, que é na minha vida, que é na tua vida. Só cabe a mim e a você sermos vasos transformados para a glória do Senhor, para que a excelência esteja nesses vasos de barro. Não podemos perder isso, querido. E esse simpáquio, esse simpósio, nós temos um objetivo: é trazer uma reforma no que está deformado. Muitas vezes estamos com estruturas engessadas, enferrujadas. Só, querido, que a gente pensa que o problema é a liturgia do culto. Pensa que se nós fizermos uma mudança no culto, aí a pessoa vai dar mais glória a Deus. Se mudar a música, se mudar para lá e para cá e para cá, mas o problema não está na organização, está no organismo vivo. Porque se você for um cidadão do céu, não importa como será o culto, a glória de Deus, o poder de Deus, a manifestação de Deus vai acontecer. Mas enquanto não tiver, querido, enquanto não tiver, pode ter o melhor pregador, pode ter o melhor músico, pode ser pastor bonito, não tem importância, pode ser, não há nenhum resultado, porque, querido, nós podemos ter organização, podemos ter tudo, mas se não tiver, querido, cidadão do céu, bote outro nome lá, porque não é a igreja de Jesus. E aí, a gente olha e vê, pastor João Rodrigues, certas igrejas engessadas. E aí a gente olha que parece que elas estão assim, sem forma e vazia. Mas graças a Deus está ainda apostila que o Espírito de Deus ainda paira sobre ela. Como no princípio Deus fez a terra, era a terra, foi Deus que fez, mas
estava sem forma, mas estava vazia, ainda tinha um agravante, havia trevas por cima do abismo. Precisamos, querido, nesse simpate, querido, mas entenda, a obra que o Espírito de Deus quer fazer, não é só nos pastores, mas é cada um de nós que aqui estamos, para que Deus brade do alto e diga, haja luz, e quando essa luz acontecer, pastor presidente não vai mais precisar se estressar com o diácono, se estressar com o presbítero, não vai pastor presidente se estressar mais com ninguém, porque a luz chegou e resplandeceu nas trevas. Como vai acontecer isso? Oh Deus poderoso, aleluia. Primeiro, querido, tendo a consciência, porque não temos aqui cidade permanente. Eu quero que você diga para quem está do seu lado, pessoal, reconheça o seu lugar. O problema está aí. Reconheça o seu lugar. Reconheça o seu lugar, meu querido. O que você é aí, hein? Reconheça o seu lugar. Um dos grandes problemas é esse. Querido, temos que entender. Somos passageiros aqui nessa terra caminhando para o céu. Claro que temos as pressões externas que tentam nos forçar, impedir a nossa caminhada para o alvo, o objetivo que Deus deixou para nós. Mas nós precisamos, querido, reconhecer qual o objetivo maior. Eu louvo a Deus, porque Deus vai nos unir, vai nos nivelar. Não vai ter pastor, não vai ter nada lá. Vai ter adoradores. E a adoração é quando nós colocamos o alvo no nosso objetivo aqui, em meio a tanta dificuldade. Escuta bem isso, querido. Um dos grandes problemas está escrito aí. Em meio a tanta dificuldade que espreita o nosso caminhar, eu quero dizer para você que se a gente não tiver a âncora firme da palavra de Deus, a gente vai naufragar nos modismos. Tudo que aparecer, você vai nela. A gente vai naufragar, querido, nas novidades estranhas. Porque o nosso alicerce, querido, tem que cada vez mais ser reconhecido quando nós reconhecemos o nosso lugar. Um dos grandes problemas hoje é que Satanás tem tentado exaltar homens e mulheres, dizendo que a morte de cruz de Jesus Cristo na cruz, aliás, foi para nos fazer brilhar como estrelas, mas não foi isso, porque Ele pagou um preço por nós, para nós brilharmos como servos de Deus, não esquecendo que a glória que faz a gente se iluminar aqui vem do sol da justiça que nos faz caminhar. Só que Satanás está fazendo aquilo que Paulo alertou, que não seja neófito, para que não se sobrebeça. O pastor estava me contando que tinha um irmão que era uma bênção, e aí consagrou, ele é diácono, aí pediram água para ele levar água, e disse, agora eu não posso porque eu sou diácono. Aleluia. Estou pegando. Querido, escute bem, querido. Por a gente não reconhecer o nosso lugar, por os pastores não reconhecer seus lugares, por obreiros não reconhecer os seus lugares, estamos ficando uma igreja híbrida. Que é isso, pastor? Como é que a gente come? Se pegar a jumenta e a égua, nasce o quê? Burro. O macho é o burro e a mulher? Mula. Só que eles não conseguem mais procriar. Se torna estéril. Essa junção da igreja com as trevas, onde nós estamos tentando
homogeneidade que fica aí essa mistura, e torna o Brasil cheio de evangélico. Mas nunca se viu tanto escândalo, tanta promiscuidade, tanta iniquidade, porque Deus não está pensando no mundo de um Brasil cheio de evangelho, mas Ele está precisando, querido, de pessoas serem resolvidas para a glória de Deus. O que é que Deus está precisando, querido? Deus só precisa de um Moisés para dizer: deixa o meu povo ir. Deus só está precisando, querido, de alguém como Ezequiel, que chegue no vale de ossos secos e te profetize e diga: encha-se do Espírito de Deus e se levanta o exército para a glória de Deus. Deus só está precisando, querido, de um Elias que faça fogo cair do céu, para que o povo venha reconhecer que só o Senhor é Deus. O Senhor está precisando de homens, obreiros e mulheres de Deus. Não precisa pregar bem, não. É só para dizer: eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Reconhecer o nosso lugar. Reconhecer o nosso lugar. Nós somos um alvo, querido, traçado por Deus. O que Deus preparou para nós, o destino que nos é reservado, querido, é uma cidade. Então abra aí o teu coração, seja levado aí pelo vento do Espírito. Abre as velas do teu conhecimento, que o Espírito de Deus vai te levar hoje para você sair daqui como um cidadão do céu. Pegue na mão quem está do seu lado e diga: é passaporte para você hoje. Passaporte para cidadão do céu, carimbado, rotulado, avaliado, para você caminhar para a glória de Deus no céu. No céu. Você quer? Você quer? Não se deixe, querido, se ofuscar. Não se deixe se ofuscar pelo que é temporal. É verdade. É desse jeito. Pastor, meu irmão, tudo isso aqui passa. Bate foto, filma, mas vai ficar no passado. Passa. Você está vendo essa boniteza aqui? Um dia vai passar. Já passou não, tá queimado. Disseram que já passou, queimei logo. Escute, meu amado. O Hernandes Dias Lopes, no seu livro, ele diz lá, o Destinado para a Glória, diz que o céu é o nosso destino. Mas dá a impressão que isso não é mais o objetivo da igreja. Dá a impressão que nós pensamos que a nossa conquista, se nós prestarmos atenção, estamos que nem o povo contemporâneo de Jesus, que chegou e entendia que o reino, quando tu vai estabelecer o teu reino? Como vai ser esse reino? Jesus disse: o reino já está entre nós. Faça justiça, use de misericórdia, seja sal, estenda a mão, acolha, seja instrumento de Deus. O reino de Deus já está entre nós, porque o reino, querido, é responsabilidade individual. Coisa terrível. Porque eu não posso dizer que a culpa é do meu pastor, que é do governador, que é do prefeito, que é de Cicrano, de Beltrano, nem que se eu fosse o mais novo convertido hoje, porque o reino de Deus tem responsabilidades individuais. Só, querido, que parece que isso se ofuscou da igreja. Parece que a ânsia, querido, do ter ofuscou o valor do ser. E se eu estou, se arrepende. Se eu sou, se não sou para Deus. E essa mentalidade fica regendo muitos, o que é pior, muitos líderes da igreja evangélica. E Salomão disse que
Tal como o homem pensa, assim ele é. Que estimula, que direciona, que faz ele arquitetar, faz ele planejar. Só, querido, quando o relativismo se levanta e se passa a ser um norte de uma liberdade, ele sorrateiramente escraviza, rouba a identidade e leva a pessoa a estar aqui e não saber nem porquê. Nem porquê está aqui. Fica olhando para alguém para dizendo, fala mais, quando o Senhor está falando para nós. E aí, nós vamos vendo que isso acontece nos parlamentos, nos governos, nos lares. Pai que não é pai, mãe que não é mãe, mulher que não é esposa, marido que não é marido. Mas fora virou um idólatra, porque a imagem dele é que importa. Os outros veem, ele se vê assim e tá bom, mas para Deus não é nada. Mas Deus nos fala nessa noite: somos cidadãos dos céus, querido. E aí o livro de Juízes diz que isso não é só coisa contemporânea dos nossos dias. Juízes diz que o povo estava assim, cada um fazia conforme a que parecia reto aos seus olhos. E a gente não vê assim? Não vê desse jeito? Eu acho que isso está certo. Aí vai virando-se cada vez mais. Por quê, querido? Porque nós devemos, tópico 2, compreender a transitoriedade do que ter, do ter. Vamos viver aqui, mas não se iludir com isso não, querido. Eu não me iludo com isso. Não se iluda. Isso aqui passa. Nós não podemos deixar a nossa mente ficar agarrada, querido, com essas ilusões tão passageiras, que vai medindo cada vez mais a pessoa pelo ter. Isso acontece dentro da igreja. E aí, a verdade do Evangelho, que somente pode libertar o ser humano, fica sendo rejeitado. Porque Hebreus 13, agora no texto, diz que nós devemos levar o seu vitupério, devemos levar, querido, aquilo que era vergonha, que é totalmente oposto da igreja de hoje, dos membros de hoje, dos crentes de hoje. Porque vitória é prosperar, vitória é eu ter meu carro, vitória é eu conseguir vencer e vencer, totalmente, querido, desassociada com a igreja que Jesus deixou na terra. Que vitória era poder sofrer pelo Evangelho, glória era ser mártir para andar como cidadão no céu, aqui nessa terra, para glorificar a Deus. A cruz era vitória para aqueles que estão em Cristo. Só, querido, nós vamos vendo que há uma crise institucional. Só que o problema não é a instituição. Ela só faz refletir na verdadeira causa. Que o problema não é institucional, o problema é existencial. Quer dizer, ser ou não ser, o que é que eu sou? O problema está aí. E aí, meus amados, a gente faz uma pergunta: o que é a igreja hoje? O que é a igreja? Igreja é aquela que bota um copo d'água, a pessoa é curada, é aquele que cai, é aquele que dá mais glória a Deus, é aquele que fica em silêncio. O que é a igreja hoje? E aí, querido, o que nós vamos tirar de algo que não é? Porque o problema, se o coqueiro está dando jaca, o problema não é a jaca, o problema é o coqueiro. Porque, querido, se é igreja, vai dar frutos para a glória de Deus.
E se não está dando fruto, pode ser qualquer outra coisa. Tira a placa de igreja, bota clube, bota associação, bota aí filantropia, bota qualquer coisa, porque a igreja de Jesus, meu amado, tem as marcas de Jesus. Para isso nós precisamos entender o que a igreja de Deus é, o que somos. Precisamos rever, querido, o cerne da visão de que somos. Porque eu tenho 2 filhos, um de 12 e um de 4 anos. O que é que nós vamos deixar para eles? Qual o legado? Qual é a dívida profética? Não é assim? Que nós vamos deixar para os nossos filhos. E aí, querido, porque muita gente implanta nos filhos que igreja e vida pessoal são 2 coisas distintas. Sou crente, sou cidadão do céu na igreja. Aí há essa deturpação. E aí o que acontece, querido? Ministério, igreja. O que é a igreja? É o local onde se reúne muita gente. Ministério abençoado, bem sucedido, é quando eu consigo encher esse local de gente. E aí nessa visão laodicense, tira-se o governo de Deus, coloca-se o governo do homem. Aí Deus deixa de ser o Deus para ser agora antropocêntrico, quer dizer, fazendo a vontade do homem, fazendo tudo aquilo que o homem quer. E aí, querido, igreja se resume não mais a uma comunidade em que eu me pertenço, é um clube onde eu vou buscar bênção. Pastor, fiquei aqui no pastor, não é muito bom, pastor, muito obrigado, um mês aqui, amém, aqui já tinha que receber, amém, pastor João, agora vamos lá, na nova campanha, amém, agora vamos para lá, agora, acabou. Meu querido, igreja é o corpo místico de Jesus, é de um povo que tem uma visão, que está caminhando junto, que está aprendendo a se relacionar, que está aprendendo, querido, a estar fixo no propósito para a glória de Deus. Só que se tornou isso. E aí muitos pastores, que nós devemos ter cuidado, pastores, nós ficamos que nem os discípulos, admirados com a formosura do templo, esquecendo que não vai ficar pedra sobre pedra, só vai ficar o verdadeiro templo do Espírito Santo, construído pela mão do Criador, que somos eu e você. E aí, querido, isso tem ofuscado. Seja crente. Como disse o pastor aqui, eu lembrei agora, o pastor Henrique Jorge disse que se viesse uma nave, qual era a história aí? Um disco voador, um marciano chegasse, e a Bíblia nunca falou disso, não tem importância. Ele disse que ele dizia, ó, eu quero ser o primeiro missionário em Marte. Não importa o que a Bíblia deixou de dizer ou não disse, o importante é que eu creio na palavra de Deus. Eu creio na palavra de Deus e acabou. Pode cientista dizer isso, pode pastor dizer isso, pode teólogo dizer isso, a palavra de Deus é que nos sustenta. Só, querido, que quando nós não estamos resolvidos, quando nós não sabemos o que nós somos, aí a confusão aumenta. Um exemplo, benção. Benção, não se fala mais em ser benção. Como é que fala agora? Eu vou para a igreja para receber o quê? Eu tenho o quê? Uma benção. E aí, meus amados, que gera um grande problema, porque a benção, ela chega em mim e para em mim. Eu passo a ser o redentor da bênção. Eu passo a ser nada mais, querido, do que o consumidor de bênção. Chegou para mim a bênção, amém. Recebi um carro, mas esse carro é uma bênção só para mim. Eu não promovo o reino de Deus, não levo ninguém no meu carro, não ajudo nada.
Mas bênção não é para ter, bênção é para ser. Deus disse para Abraão: seja o que, Abraão? Seja uma bênção. Fala porque está do seu lado: seja uma bênção, meu irmão. Seja uma bênção. Seja uma bênção. Porque o padeiro, você está dormindo, tem algum padeiro aqui? Levanta a mão, por favor. Padeiro. Nenhum. Padeiro faz pão, não é para ele. Acorda 3:30 da manhã, 4 horas da manhã, para fazer um pão, para quando você chegar na padaria, a mulher faz o café aí, e de manhã tem o pão, porque o padeiro é uma bênção, que ele faz bênção para abençoar você. Pedreiro, tem pedreiro aí, pedreiro? Eu acho que deve ter, pedreiro, levanta, pedreiro bom, não, pedreiro bom. Aí, Aleluia! pedreiro que não tem casa, pedreiro que não tem casa. Tem ali, né? Escute, aquele ali não tem casa, mas ele é pedreiro, Totti. Mas ele faz casa, uma bênção para os outros, que chama ele, paga porque ele é uma bênção. E aí, querido, isso nos reflete que se eu ganhei qualquer coisa e não promovo o reino de Deus, não abençoo ninguém, isso não é bênção, isso é uma maldição. Porque como é que eu tenho um pedreiro que não sabe fazer uma casa, um padeiro que não sabe fazer um pão, um pastor que não serve para pastor, um crente que não serve para crente, um obreiro que não serve para obreiro? Não é bênção, é maldição. Recebeu, mas não serve para nada. Serve para nada. Isso não é bênção, mas isso é maldição. Eu não quero obreiro só para ter nome e não prestar para nada. Não é bênção, é maldição. Que é bênção? Fala para quem está ao seu lado: seja uma bênção. Seja uma bênção. Você é obreiro? Seja uma bênção. Seja uma bênção. Que adianta? Você é o quê? Sou pastor, presidente. Quantas almas? Nenhuma. O que é que você faz? Nada. Para pregar nada. Nada. Para quê? Para quê? Você quer uns 10 obreiros desses assim? Só o título pastor, evangelho, pastor. Não. Só o título sem ação. Um cheque sem fundo. É cheque sem fundo. É cheque. Tá lá, é bonito, mas não tem fundo. Olha outra coisa aqui. Escute bem, querido. Porque abençoado não é quem tem, é quem é. Porque o abençoado não gira em torno de si, gira em torno dos outros. Sabe, querido? E qual é a recompensa, pastor? Deus ser bênção para todo mundo. Sabe qual é a recompensa? Você ganhar a recompensa da significância. Você é alguém que é uma bênção. É ótimo, é útil. É uma bênção, que é pior do que, querido, ser inútil não existe. Você tem um obreiro, tem, mas é inútil. Significância. Vale a pena saber que se você morrer, tua mulher vai dizer assim, oh, que como faz falta. Se morrer, teu pastor dizer, meu Deus, como vai sofrer a obra. Se você for embora algum dia, a gente vai sentir falta. Isso é que é ser uma bênção. Se não, querido, se não, vai ser um negócio triste. Vai ser um negócio triste. Vai ser como se eu... Escuta bem aqui, olha para mim. Como se eu dissesse assim, eu vou apresentar... Se eu chegasse aqui e dissesse assim, meus amados, é a igreja de Cristo hoje. É como se fosse a igreja de Cristo hoje. Se eu chegasse aqui, eu estou elegante ou não estou elegante? Coopera bem para contribuir com o que eu quero fazer. Sim ou não? Sim. Estou bonito ou não estou? Ô irmão, eu vou apresentar a você um exemplo. A minha esposa está aqui. Levante. Glória a Deus. Está bonito ou não está? Pronto, aqui é. É como se fosse assim. Eu vou apresentar a vocês a minha esposa. Vem cá. Vem cá, minha esposa. Cadê tua esposa? Vou trazer ela. Eu vou apresentar ela para vocês. Apresenta ela. Porque... Venha. Olha ali, querido.
Cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Cidadão dos céus. Nós somos a igreja de Jesus.